Salve, salve, rapaziada. Boa tarde pra nós. Primeiramente, queria agradecer vocês aí. Conseguimos chegar na marca dos 130 inscritos. Vamos aí devagarzinho, vamos devagarzinho. Isso aqui era só uma vontade. Hoje eu tô conseguindo fazer a parada. Devagarzinho a gente vai chegar no objetivo. Vamos de 10 em 10. Agora a marca a ser atingida é 140 inscritos e isso depende de vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos que vamos. E hoje o assunto não poderia ser diferente. Tem que ser o Neymar, tem que ser falado do Neymar. Eu sei que às vezes é chato ficar falando do cara, mas tem que falar. O cara fez 3 gols ontem. É... Quem é santista tá feliz, mas o Neymar ele veio para isso realmente. Ele veio para isso realmente. Mas como eu falei, assim como ele, tá? É sempre bom lembrar. Ele não veio para ajudar o Santos. Ele veio para se recuperar e jogar a Copa do Mundo. Isso é palavras ditas pelo pai dele, certo? Se o pai dele falou é porque ele também pensa dessa forma. Então não sou eu que estou falando. O pai dele falou que veio para o Santos para se recuperar para ir para a Copa e tem que ajudar o Santos jogando. E tá ajudando. Se foi contra os 2 últimos, aí a culpa não é dele. Ele fez o que se espera dele contra os 2 últimos colocados. O que eu não concordo muito é aquela questão: se o Santos for salvo, se salvou porque o Neymar que salvou. Não. O elenco é ruim, o time pode ser ruim, mas quem tá ruim no rosto na maioria dos jogos são esses caras aí. O Laser, Barreal, Zé Rafael, Schmidt, Guilherme, também tem parcela. Porque se o Santos não se salvar, porque não é certeza que não vai cair, também a culpa, será que vai cair sobre o Neymar da forma que vai ser se ele salvar? Ou vai usar a desculpa que ele tá jogando machucado, que ele tá jogando no sacrifício, e mesmo assim em 2 jogos fez 5 gols, entendeu? É aquela questão. Ele é um craque? Gênio eu não acho, porque eu não coloco ele no patamar do Ronaldo Fenômeno. Só para resumir, para mim não tá no mesmo patamar, entendeu? Ele vem abaixo. Então, assim, tecnicamente não se discute. Fisicamente parece estar aguentando, mas clinicamente ele está lesionado de novo e vai ter que passar por processo cirúrgico, vai ter que fazer recuperação. Por que eu tô vindo falar? Porque os defensores do Neymar, inclusive o jornalista aí, o jornalista da Piscadinha, tá? É uma coisa grotesca, porque parece que ele fez 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo. Não, rapaziada. Ele fez 3 gols contra o Juventude, que é o tipo de jogo que ele consegue resolver pro Santos hoje. Porque ou ele tá fora do jogo por contusão, ou ele passa desapercebido. Então, jogos que ele resolveu hoje, esse ano pro Santos: o Sport e Juventude foram esses. O único jogo grande que ele resolveu no campeonato foi o jogo contra o Flamengo, que o Santos ganhou de 1 a 0 o gol dele. Aí sim, aí eu não tenho o que falar. Então, rapaziada, Neymar de novo. Por quê? Surgiu de novo. Ah, como não vai levar o Neymar para a Copa? Como isso, como aquilo? E o Ancelotti deixou claro na entrevista para a Record, se ele tiver 90% ele não vai. E o Ancelotti ele tem esse estofo para falar isso. E se ele tiver que não levar, Neymar pode fazer 15 gols na última rodada que não vai levar. Porque Copa do Mundo é diferente, rapaziada. De verdade, fisicamente, clinicamente, vocês acreditam que o Neymar vai conseguir ajudar contra uma Argentina, contra uma França, contra uma Espanha, uma primeira fase de Copa do Mundo, se cair contra uma Noruega, uma seleção africana aí que vai se fechar e vai usar a força física? Será, mano? Será? Tecnicamente, a bola no pé dele, ele vai achar um passe, ele vai ter o toque de classe, mas ele não vai driblar, ele não tem mais essa arrancada, ele não tá conseguindo fazer isso no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Entendeu? A verdade é essa. Tecnicamente ele é diferente. A movimentação do gol que ele fez contra o Mirassol, isso é diferente realmente.
Só que Copa do Mundo é pegado, Copa do Mundo é alto nível ao extremo. Ainda mais no futebol de hoje que é todo mundo nivelado por baixo. A verdade é essa, todo mundo é nivelado por baixo. E de novo eu vou falar, ganha jogo, ganha Copa, o coletivo, a força física, entendeu? Infelizmente hoje o talento, ele resolve jogo no caso de Mbappé, no caso de Yamal e, se Deus quiser, no caso de Estevão. E o Neymar, ele precisa estar 100%, como falou o Ancelotti, e mesmo ele estando 100%, ele precisa estar ciente. Será que ele vai dar a palavra dele? E se precisar ir para o banco, ele não vai fazer picuinha, fazer bico? Ruim de grupo, ele não é, porque todo jogador que é entrevistado elogia o cara. Quem conhece ele e não é tão caseiro, tão puxa-saco, fala que ele é gente boa. E todo jogador fala que ele é gente boa, que ele é diferente, da hora. Então, se ele tiver disposto, vamos pensar no melhor dos mundos. Ele vai agora para as férias, abre mão da bagunça, abre mão das festas e foca na recuperação. Porque estão comparando agora ele com o Ronaldo Fenômeno. Mas o Ronaldo Fenômeno, para ir para a Copa de 2002, ele fez 3 coisas na vida dele: comeu, dormiu e treinou. Nada mais do que isso. Se o Neymar tiver nessa disposição de se recuperar para jogar a Copa, vamos supor que ele tá bem fisicamente, clinicamente o médico ele fala, não, você tem condição de jogar clinicamente os 8 jogos. Vambora, vamos lá. E aí, no final, vamos colocar o brasileiro que começa final de janeiro. Porque o paulista também, o parâmetro são os clássicos. Vamos supor, vamos começar do paulista os clássicos. O Santos chega na final do Campeonato Paulista o ano que vem, ele sendo protagonista. Vamos pensar nesse cenário, ele sendo protagonista. E as rodadas que tiverem do brasileiro do ano que vem, o Santos pega uma primeira página na tabela, quinto, sexto colocado, com ele sendo protagonista, tendo sequência de jogos, não se machucando, mesmo que não tenha explosão arrancada, mas o talento jogando de meia, jogando de falso 9, ele tá bem, no melhor dos mundos, da hora. Aí tem que levar, certo? Aí tem que levar. Ele tá bem, fala, ligar pra ele, ó, você vai, só que assim, se eu precisar de você no banco, você não vai causar problema? Você não vai partir pro estrelismo? Não vai pensar em você? Seu objetivo é ser campeão do mundo, independentemente se você for o protagonista ou tiver que ser o reserva? Mesmo sendo reserva, você vai ser o protagonista? Você tá disposto a isso? Se ele falar, tô, aí não tem como não levar, certo, rapaziada? Porque o futebol hoje, de novo, não é só talento. É um comprometimento do seu talento, é uma junção do seu talento, com o seu comprometimento de sentar no banco de reserva, do seu comprometimento de ajudar taticamente seu time, por mais estrela que você seja, por tão craque que você seja, e ele é um craque. Se o Ancelotti e a comissão entender que ele, firmeza, deu a palavra, eu acredito, estou sentindo confiança, vamos embora para a Copa do Mundo. Vamos embora, tem que levar, não tem como. Ele clinicamente bem, fisicamente bem e disposto a ajudar, não tem como deixar um cara desse por birra ou por medo. Agora, se o Ancelotti não sentir confiança, se o Ancelotti não sentir confiança, não vai levar, não vai levar. E com relação ao que ele está fazendo no Santos, é igual eu falei, é inegável a inteligência, o tão bom de bola ele é. Mas, rapaziada, foram 2 jogos contra o Sport rebaixado e 3 gols contra o Juventude rebaixado. Certo? Mas a porcentagem, o percentual dele em campo, o aproveitamento é mais de 70% legal, mas contra quem? Qual clássico ele resolveu esse ano? Qual jogo grande ele resolveu esse ano? Porque em janeiro poucas pessoas falavam que ele veio para... Falaram que ele vinha para só ser uma estratégia de marketing. Poucas pessoas. Eu acho que eu vi
uma pessoa santista falando que tá ótimo ele vir, que ele ia trazer patrocínio, ia usar a marca, isso e aquilo, e jogar a consequência. Eu vi uma pessoa falando isso. A maioria dos santistas em janeiro, na grande maioria, vai vir, vai deitar, vai se recuperar. E não foi isso que aconteceu esse ano. E não foi isso que aconteceu esse ano. Então, é bom dar uma. Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos colocar os pés no chão, principalmente os Neymarzetes, porque numa dessa, vamos supor que a pressão dá certo e leva ele pra Copa, mano, e aí ele ou se machuca, ou acontece alguma coisa fisicamente, ou ele não resolve, como todo mundo tá achando que ele pode resolver, e o Brasil perde a Copa, aí é fácil também culpar o cara. É fácil culpar o cara, e ele vai ser o culpado. Então por isso que eu tô falando, ele precisa pensar bem, se ele pensar no coletivo, e ver, não, se eu precisar ficar no banco, eu fico e deixo o Estevão ser o protagonista natural. Que é a minha opinião. O Estevão vai ser o protagonista natural da Copa. Aí sim, agora caso contrário não leva, mas isso depende muito da gente, do torcedor. Principalmente dos Neymarzetes. Eu não sou Neymarzete, mas também não odeio o Neymar, eu quero que se dane o que ele faz fora de campo. Eu quero que se dane. Só falo do que ele faz fora de campo, porque profissionais me falam que isso tem a ver na recuperação dele. Por isso que ele nunca se recuperou totalmente muito bem. Entendeu? Então é por isso que eu falo. Agora, se ele estiver jogando bola, tiver sequência de jogo, quer fazer a bagunça dele, quer fazer. Dane-se, porque o futebol brasileiro sempre teve esses bagunceiros. Sempre foi isso, esses bagunceiros. Então, o que importa é dentro de campo, mas é preciso encontrar um equilíbrio. É preciso encontrar um equilíbrio. Os Neymarzetes tem que colocar o pé no chão. Quem odeia o Neymar não tem que odiar. Tem que odiar se não gostar dele, do que ele faz dentro de campo, mano. E isso não tem como negar que ele joga muita bola. Tá bom? Então é tudo questão de equilíbrio. Mas a Copa do Mundo é outra coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima tarde aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Muito obrigado a essa rapaziada que tá chegando comigo aí nesses 130 inscritos, certo? O canal tá dando visualização aí, tá batendo quase 2.000 visualizações. Muito obrigado. Quem passar por esse canal, começar a ver esse vídeo, ver até o final, mano, pode ver, pode ter certeza que eu vou vir aqui com pensamentos coerentes, pensamentos aí imparciais no máximo possível e expor a minha opinião, o que eu penso sobre o futebol, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. À noite eu volto com a análise de Cruzeiro e Botafogo, tá bom, rapaziada?